יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. לאלפי דורות, משפחתך וילדיך דורותיך אחריך, רוחו תלך לפניך לצידך אחריך, מסביבך בליבך, הוא איתך, הוא איתך, בבוקר ובערב, בצאתך ובואך, בסבלותיך באושריך, הוא איתך, הוא איתך, הוא איתנו, עם כולנו, הוא איתך, הוא איתך. Bom dia, queridos irmãos, a paz. Estamos ao vivo para mais um estudo, mais uma live. Daremos sequência no estudo de hoje, no primeiro livro de Samuel, a partir do capítulo 11, tá ok? Vamos ver aí se a gente consegue caminhar com esse estudo, né? Semana passada a gente ficou sem ele
devido à correria. Claro que não é desculpa, a gente tem que buscar sempre ao Pai constantemente e passar também adiante aí as boas novas. A gente vai tentar manter um ritmo legal daqui para frente, como eu havia comentado na live passada, ok? Então, desde já agradeço a cada irmão que vier estar assistindo essa live, esse estudo. Peço apenas que compartilhe, tá ok? É o único pedido de verdade que eu faço. Compartilhe o estudo, ajude aí a palavra a se propagar um pouco mais, chegar a mais pessoas e abençoar a vida de mais irmãos, tá ok? Se o irmão gostou do conteúdo, deixa o like. Isso ajuda na relevância do canal no YouTube. Bom dia, Sá. Shalom. Obrigado pelo feedback, ok? Se não gostou, também deixe seu dislike. Isso também ajuda de toda forma, ok? E se você não é inscrito, se inscreva no canal, caso isso lhe agrade, tá ok? Vamos começar esse estudo. Sem mais delongas, 1 Samuel capítulo 11 diz assim: Então Naás, o amonita, subiu e acampou contra Jabes Gileade. E todos os homens de Jabes disseram a Naás: Faz um pacto conosco, e nós te serviremos. E Naás, o amonita, respondeu-lhes com esta condição: Farei um pacto convosco, que eu possa arrancar todos os vossos olhos direitos e lançar isto como um vexame sobre todo Israel. E os anciãos de Jabes lhes disseram: Dá-nos uma trégua de 7 dias, para que possamos enviar mensageiros para todos os termos de Israel. E então, se não houver homem que nos salve, viremos a ti. E então vieram os mensageiros a Gibeá de Saul e contaram as notícias aos ouvidos do povo. E todo o povo ergueu a voz e chorou. E eis que Saul vinha do campo atrás do rebanho. E Saul disse: O que aflige o povo? Que eles pranteiam? E lhe contaram a notícia sobre os homens de Jabes. E o Espírito de Deus veio sobre Saul quando ele ouviu aquelas notícias, e a sua ira se acendeu sobremaneira. E ele tomou uma junta de bois e a cortou em pedaços, e os enviou a todos os termos de Israel pelas mãos dos mensageiros, dizendo: Quem quer que não vier após Saul e após Samuel, assim será feito aos seus bois. E o termo do Eterno caiu sobre o povo, e eles saíram em um acordo. E quando ele os contou em Bezeque, os filhos de Israel eram 300.000, e os homens de Judá 30.000. E eles disseram aos mensageiros que vieram: Assim direis aos homens de Jabes Gileade: Amanhã, por volta da hora em que o sol estiver quente, vós tereis auxílio. E os mensageiros vieram e apresentaram aquilo aos homens de Jabes, e eles ficaram alegres. Por isso, os homens de Jabes disseram: Amanhã viremos até vós, e vós fareis conosco tudo o que vos parecer bem. E assim foi pela manhã, que Saul pôs o povo em 3 companhias, e eles entraram no meio do exército na vigília matinal, e mataram os amonitas até o calor do dia. E sucedeu que aqueles que restaram foram espalhados, de forma que 2 deles não foram deixados juntos. E o povo disse a Samuel: Quem é aquele que disse: Reinará Saul sobre nós? Trazei os homens para que possamos levá-los à morte. E Saul disse: Nenhum homem será levado à morte neste dia, pois hoje o Eterno operou salvação em Israel. E então disse Samuel ao povo: Vinde e vamos a Gilgal, e lá renovemos o reino. E todo o povo foi a Gilgal, e lá fizeram de Saul rei diante do Senhor, em Gilgal. E lá eles sacrificaram sacrifícios de ofertas de paz diante do Eterno. E lá Saul e todos os homens de Israel se alegraram grandemente.
capítulo 12. E Samuel disse a todo Israel: Eis que tenho atentado à vossa voz em tudo o que me dissestes e preparei um rei sobre vós. E era a vontade deles, né? Ser governado aí por homens. E agora eis que o rei caminha diante de vós. E eis que os meus filhos estão convosco. E eu tenho caminhado diante de vós desde a minha infância até este dia. Vede, aqui estou, testemunhai contra mim diante do Eterno e diante do seu ungido, de quem tomei o boi? Ou de quem tomei o jumento? Ou a quem defraudei? A quem oprimi? Ou de quem é a mão da qual recebi qualquer suborno para com isto fechar os meus olhos? Eu o restituirei. E eles disseram: Tu não nos defraudaste, nem nos oprimiste, tampouco tomaste algo da mão de qualquer homem. E ele lhes disse: O Eterno é testemunha contra vós. E se o seu ungido é testemunha nesse dia de que vós não tendes achado nada na minha mão, e eles responderam: Ele é testemunha. E Samuel disse ao povo: Foi o Eterno que pôs à frente Moisés e Arão, e que tirou os vossos pais da terra do Egito. Agora, portanto, aquietai-vos, para que eu possa arrazoar convosco diante do Eterno, sobre todos os atos justos do Eterno, os quais ele fez a vós e aos vossos pais. Quando Jacó chegou ao Egito, e os vossos pais clamaram ao Eterno, então o Eterno enviou Moisés e Arão, os quais libertaram os vossos pais do Egito, e fizeram com que eles habitassem neste lugar. E quando eles se esqueceram do Eterno, seu Adonai, ele os vendeu à mão de Cícera, capitão do exército de Hazor, e às mãos dos filisteus, e à mão do rei de Moabe. E eles lutaram contra eles. Bom dia, irmã Andréa. Shalom, seja muito bem-vinda, obrigado pela presença. E assim Samuel clamou ao Eterno, e o Eterno enviou trovão e chuva naquele dia. E todo o povo temeu muitíssimo ao Eterno e a Samuel. Aliás, perdão, eu pulei um pedaço do texto. E eles clamaram ao Eterno e disseram: Pecamos, porque abandonamos o Eterno e servindo os Baalins e Astarote, mas agora livra-nos da mão dos nossos inimigos e te serviremos. E o Eterno enviou Jerubaal e Baraque e Jefté e Samuel, e vos libertou das mãos dos vossos inimigos, de todos os lados. E vós habitastes seguros. E quando vós vistes que Naás, o rei dos filhos de Amon, vinha contra vós, disseste-me: Não, mas um rei reinará sobre nós, quando o Eterno vosso Adonai era o vosso rei. Agora, portanto, contemplai o rei a quem escolhestes e a quem desejastes, e eis que o Eterno colocou sobre vós um rei. Se vos temerdes ao Eterno e servi-lo e obedecerdes a sua voz, e não vos rebelares contra o mandamento do Eterno, então, tanto vós como o vosso rei, que sobre vós reina, continuareis a seguir o Adonai, vosso Elohim. Bom dia, Maria Eduarda Flores, filhinha. Obrigado pela presença. Mas, se não obedecerdes à voz do Eterno e vos rebelardes contra o mandamento do Eterno, então a mão do Eterno será contra vós, como foi contra os vossos pais. Agora, portanto, ficai de pé e vede esta grande coisa que o Eterno fará diante dos vossos olhos. Não é hoje o dia da colheita do trigo? Clamarei ao Eterno e ele enviará trovão e chuva, para que percebais e vejais. Perdão, irmãos.
E vejais que a vossa iniquidade é grande, e vós tendes cometido a vista do Eterno ao pedir-lhe um rei. Assim Samuel clamou ao Eterno, e o Eterno enviou trovão e chuva naquele dia. E todo o povo temeu muitíssimo ao Eterno e a Samuel. E todo o povo disse a Samuel: Ora, pelos teus servos ao Eterno, teu Adonai, para que não pereçamos, pois a todos os nossos pecados acrescentamos este mal, ao pedirmos para nós um rei. E Samuel disse ao povo: Não temais, tendes cometido toda esta iniquidade. Contudo, não vos desvieis de seguir ao Eterno, mas servi ao Senhor de todo o vosso coração. E não vos desvieis para o lado, pois então iríeis atrás de coisas vãs, as quais não podem vos acrescentar nem libertar, posto que são vãs. E aqui a gente pode fazer um adendo, colocar tudo que existe nesse mundo caído são coisas vãs, meus irmãos. Isso aqui é muito atual. Essa frase foi falada lá atrás, há pelo menos aí 2.500 anos, 2.600 anos. E ela é muito atual. Nos dias de hoje, as pessoas perdem mais tempo com coisas vãs do que com a própria palavra, tá ok? Inclusive canais aí de irmãos que se dizem aí cristãos, né, que passam a palavra adiante, fala mais de política, de geopolítica do que da própria palavra. Isso aqui é muito atual, né? Perde muito tempo com coisas vãs, porque o coração tá cheio disso, então a boca vai falar somente isso, tá ok? Continuando aqui, mas se obedecerdes à voz do Eterno e vos rebelardes contra o mandamento do Eterno, mas se não obedecerdes à voz do Eterno e vos rebelardes contra o mandamento do Eterno, então a mão do Eterno será contra vós, como foi contra os vossos pais. Deixa eu ver se eu não li o lugar errado. Não, tá certo. Eu acho que eu li o lugar errado mesmo. Pois o Eterno não abandonará o seu povo por causa do seu grande nome, porque aprouve ao Eterno fazer de vós o seu povo. Ademais, quanto a mim, Adonai, me livre de pecar contra o Eterno, ao cessar de orar por vós. Mas eu vos ensinarei o bom e o reto caminho. Acabei me perdendo aqui, irmãos, perdão. Basta temer ao Eterno e servi-lo em verdade, de todo o vosso coração. Pois considerai quão grandes coisas ele fez por nós. Porém, se vos continuardes procedendo iniquamente, sereis consumidos, tanto vós como o vosso rei. No capítulo 3 diz assim: Saul reinou 1 ano, e quando ele havia reinado 2 anos sobre Israel, Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel, dos quais 2.000 estavam com Saul em Micmas e no monte Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. E o restante do povo ele enviou cada qual para sua tenda. E Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá, e os filisteus ouviram sobre isso. E Saul soprou a trombeta por toda a terra, dizendo: Que ouçam os hebreus. E todo Israel ouviu dizer que Saul havia ferido uma guarnição dos filisteus, e que Israel também era tido como abominação pelos filisteus. E o povo todo foi convocado junto a Saul a Gilgal. Então, os próprios filisteus viam ali o povo de Israel como uma abominação, né? Porque eles tomaram essa pancada extremamente forte. E eles eram gigantes, meus irmãos. Eles eram gigantes. E os filisteus se reuniram para lutar contra Israel. 30.000 carruagens e 6.000 cavaleiros. Então, quer dizer, um exército formidável. E povo como a areia que está na beira do mar, em multidão. E eles subiram e acamparam em Micmas, a leste de Bet-Aven.
E quando os homens de Israel viram que estavam em apuros, pois o povo estava angustiado, então o povo se escondeu em cavernas, e em matas, e em rochas, e em lugares altos, e em covas. E alguns dos hebreus atravessaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. Quanto a Saul, ele ainda estava em Gilgal, e todo o povo o seguia tremendo. E ele esperou 7 dias, de acordo com o tempo determinado que Samuel havia indicado. Mas Samuel não veio a Gilgal, e o povo espalhou-se para longe dele. E Saul disse: Trazei-me aqui uma oferta queimada, e ofertas de paz, e ele ofereceu a oferta queimada. E sucedeu que, assim que ele terminou de oferecer a oferta queimada, eis que Samuel chegou, e Saul saiu ao seu encontro, para que ele pudesse saudá-lo. E Samuel disse: O que fizeste? E Saul disse: Como vi que o povo estava espalhado para longe de mim, e que tu não vieste dentro dos dias indicados, e que os filisteus se reuniram em Miquimás, por isso disse eu: Os filisteus descerão agora sobre mim em Gilgal. E não fiz súplica diante do Eterno. Eu forcei-me, portanto, e ofereci uma oferta queimada. E Samuel disse a Saul: Procedeste loucamente, não guardaste o mandamento do Eterno, teu Elohim, o qual te ordenou. Pois agora o Eterno teria estabelecido o teu reino sobre Israel para todo sempre. Porém agora o teu reino não continuará. O Eterno procurou para si um homem segundo o seu próprio coração, e o Eterno ordenou que ele fosse capitão sobre o seu povo, porque tu não tens guardado aquilo que o Eterno te ordenou. Então aqui já foi a primeira, falando português bem cru, a primeira cagada, né? A primeira falha dele, né? E foi a principal. Ele fez tudo o que não era para fazer. Ofereceu o sacrifício e tomou a frente da luta sem consentimento do Todo-Poderoso. E esse aqui é o homem, tá ok, meu irmão? É o homem que lidera hoje a humanidade. É a mesma imagem do homem de hoje, tá ok? Faz o que lhe aprove o coração. Há de estar na lei, né? Faz tudo do jeito dele, do jeito do gosto dele. Só que não é o gosto do Todo-Poderoso, tá ok? Então a gente tem que se humilhar um pouquinho mais, ser mais humilde e pedir ao Pai discernimento para a gente entender qual é a vontade dele, tá? Qual é a nossa necessidade para com ele. E ele nos mostrará. Porém, a gente tem que buscar ele, meus irmãos. Tudo tem que ter o consentimento dele, tá ok? A gente não pode ultrapassar essa hierarquia, porque tudo isso tem consequências. E Samuel se levantou e subiu de Gilgal até Gibeá de Benjamim. E Saul enumerou o povo que estava presente com ele, cerca de 600 homens. E Saul e Jonatas, seu filho, e o povo que estava presente com eles, ficaram em Gibeá de Benjamim. Mas os filisteus acamparam em Micmas. E os despoliadores saíram do acampamento dos filisteus em 3 companhias. Uma companhia virou-se para o caminho que leva a Ofrá, a terra de Sual. E outra companhia virou-se para o caminho de Bet-Oron. E outra companhia virou-se para o caminho do limite que olha para o vale de Zeboim, em direção ao deserto. Tudo isso aqui fica ali, tá ok, meus irmãos? Ali na terra de Israel. Se eu não me engano, mais precisamente na terra de Judá, tá ok? Ora, não havia ferreiro ao longo de toda a terra de Israel, pois os filisteus diziam: para que os hebreus não façam para si espadas ou lanças, mas todos os israelitas desciam até os filisteus para afiar, cada qual a sua porção e a sua orelha e o seu machado e o seu enxadão. E aqui, irmãos, uma coisa interessante, isso aqui até os dias de hoje lá em Israel existem vários lugares lá que mostram isso.
esse foi um período em que Israel não tinha ferro, não tinha espadas ali. Os filisteus haviam tomado todas elas. Alguns historiadores contam que os filisteus tomaram todas essas armas para que eles não pudessem se revoltar contra eles, tá ok? E aqui na passagem confirma, né? A própria passagem nos mostra isso, que a arqueologia de hoje, né, contemporânea, nos confirma também. Contudo, eles tinham uma lima para os enxadões, e para as grelhas, e para as forquilhas, e para os machados, e para afiar os aguilhões. E assim sucedeu que, no dia da batalha, não havia espada, nem lança na mão de qualquer um do povo que estava com Saul e Jonatas. Porém havia com Saul e com Jonatas o seu filho. E a guarnição dos filisteus saiu para a passagem de Micmas. Então é isso, meus irmãos. A gente vai parar o estudo por aqui, tá ok? Os próximos capítulos aqui são extremamente grandes, vai ficar um estudo muito, muito comprido e tem muita informação aí pela frente, tá ok? Então, esse estudo acaba por aqui. No próximo, a gente dá sequência a partir do capítulo 14. Queria agradecer a presença de todos aí. Que o Pai abençoe a vida dos irmãos. Compartilhe esse estudo, ok? É uma playlist que poucas pessoas estão vendo, tendo em vista que é um livro histórico, né? Parece que as pessoas não gostam de história. Mas é extremamente importante você conhecer a história do povo hebreu, tá ok? Do povo de Cristo. Porque lá naquela época, as batalhas que eles enfrentavam, elas são totalmente iguais às que a gente enfrenta hoje, só mudou a época, tá ok? E a maneira. Mas o fundo histórico é o mesmo, tá ok? A gente batalhando contra o maligno e os seus filhos. Tá ok, irmãos? Então agradeço a presença de todos. Tenham todos uma excelente quinta-feira. Tá chegando perto do fim de semana aí. Um excelente fim de semana também para todos. Um excelente dia de trabalho. Um excelente descanso aos irmãos que estão descansando. Fiquem todos na paz. Um abraço e até o próximo estudo. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. לאלפי דורות, משפחתך וילדיך, דורותיך אחריך,
רוחו תלך לפניך, לצידך, אחריך, מסביבך, בליבך, הוא איתך, הוא איתך. בבוקר ובערב, בצאתך ובואך,